Boa tarde a todos, eu sou o Wellington. Vou apresentar então minha pesquisa de iniciação científica, intitulada Ética Cristã em Paulo Freire, Diálogo sobre a Formação das Consciências. Sou aluno do 4º ano de Teologia da Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Fui orientado pelo professor Dr. André Luiz Bocato de Almeida. Como problema básico da nossa pesquisa, nós temos: a reflexão de Paulo Freire pode iluminar a formação de consciências cristãs? Sendo Paulo Freire um grande educador renomado tanto no Brasil como no mundo, me coloco então o questionamento se é possível que ele possa iluminar também a reflexão da moral católica na formação das consciências cristãs. Como relevância, proponho então um diálogo entre a teologia e pensamento de Paulo Freire, análise de métodos de formação da consciência e pensar também um método que seja mais eficaz para a formação de consciências cristãs maduras. Como objetivo geral, temos então pensar a formação das consciências a partir do pensamento de Paulo Freire e da ética cristã. De modo mais específico, queremos então estudar o pensamento de Paulo Freire sobre a formação das consciências, estudar o pensamento da teologia moral católica sobre a formação das consciências, segundo alguns autores, e analisar as semelhanças e divergências entre as compreensões de formação das consciências. Como método, então, o método utilizado foi a análise do conceito de consciência nas fontes cristãs, a saber, os dicionários de teologia, os documentos do Concílio Vaticano II, de forma principal, e dos processos de formação, tanto em Paulo Freire como na história da Igreja. O procedimento, então, foi basicamente também a leitura da bibliografia básica e complementar. Estão aí na tela os dois principais textos que foram utilizados. Como fonte freiriana, Educação como Prática de Liberdade. Faço também uma nota ao texto Conscientização, do mesmo autor. E como fonte cristã, a Gaudium et Spes, do Vaticano II. Além de outros textos de teologia também, como veremos mais para frente. A estrutura geral do trabalho, então, apresento agora, né? Primeiro, trabalhamos a consciência nos dicionários de teologia como a primeira aproximação conceitual. Depois, a consciência e a sua formação nos documentos do Vaticano II. E aí, já em diálogo com um pensamento freiriano, a formação de uma consciência religiosa intransitiva. Depois, a formação de uma consciência religiosa transitiva ingênua. Depois, a formação de uma consciência religiosa transitiva crítica, encerrando com uma pequena conclusão que arremata tudo e busca dar alguma resposta a partir da pesquisa feita. Então, nos dicionários de teologia foram analisados três dicionários, né? O dicionário de conceitos fundamentais de teologia, de escopo que abarca toda a área da teologia, e uma obra menor. Depois o dicionário crítico de teologia, que também abarca todo o âmbito do pensamento teológico, mas uma obra de um volume maior, então com mais profundidade nos seus conceitos. E depois o dicionário de teologia moral, aí sim uma obra mais específica da teologia moral, que apresenta a consciência, então, em outra perspectiva. Primeiro dicionário mais amplo, mais raso, por isso, então, ele apresenta a consciência atrelada à noção de responsabilidade. A consciência é aquilo que dá ao ser humano a responsabilidade pelos atos, bons ou maus, que ele traz. Essa noção de responsabilidade também está fortemente atrelada à de liberdade humana. No dicionário crítico, a consciência aparece como uma instância de juízo moral. Ela é aquilo que dentro de nós diz se nossas ações são boas ou más. Ela julga o nosso agir moral. O dicionário de teologia moral, ao contrário, em outro sentido, diz que a consciência é o eco do espírito refletido pela liberdade humana. E assim, esse é o único dos três dicionários que trata do tema da formação da consciência, não só do que é a consciência. E ele diz que a consciência pode ser formada na escritura, na liturgia, na vida comunitária e no magistério. Ele também fundamenta que a consciência deve ser formada porque, uma vez que ela participa tanto do Espírito Santo como da liberdade humana, e tanto um quanto o outro são entes em constante movimento, em constante avanço. Então, a consciência, que tem essas duas origens,
que é esse encontro dos dois, não pode então ser fixa e estável, porque nem o Espírito Santo, nem o ser humano é. Então, existe sempre essa constante formação, essa atualização contínua. Focando então no Concílio Vaticano II, dos 16 documentos conciliares, 9 deles citam a consciência e ou a sua formação. O concílio apresenta a consciência como um valor e parte do que é o ser humano, na Gaudium et Spes, números 1 e 61, e lugar onde Deus revela a sua lei, Dignitatis Humanae, número 3. Mas sobressai, de modo muito particular, o número 16 da Gaudium et Spes, cujo tema da consciência é o foco. Então, nele aparece toda a dignidade da consciência humana e o valor que ela tem e a sua liberdade total. Liberdade que chega até mesmo no âmbito religioso, e é a Dignitatis Humanae que vai desenvolver esse tema, né, da liberdade religiosa, de modo que a liberdade de consciência é tão profunda que nem em matéria religiosa, apesar da teologia católica conceber que a Igreja Católica é a verdadeira religião, por assim dizer, ou como nos diz o concílio, que a Igreja de Cristo, a salvação subsiste na Igreja Católica, a consciência ela é soberana. Então, a conversão não pode ser feita de modo forçado, sem a liberdade de consciência. E aí, quanto à sua formação, os pastores devem zelar para que os fiéis, e sobretudo os jovens, tenham acesso à educação cristã. Isso se encontra na Gravissima Educationis, na Optatanto Cius e na Christus Dominus, para que sejam capazes de um correto agir cristão. Essa é uma parte importante. A formação da consciência tem como fundamento não, mas como destinação, fazer com que o cristão saiba agir de modo autêntico, saiba agir de acordo com a caridade cristã no meio do mundo. Então, a consciência, sua absoluto valor e liberdade que tem, e a sua formação como aquilo que possibilita ao cristão agir de modo correto no mundo. Já em diálogo com Paulo Freire, então, ele trata de 3 modos de consciência, né? E da formação da consciência em 3 níveis. Primeiro é de uma consciência intransitiva, que é uma consciência esmagada, uma consciência que não pensa, uma consciência que não julga a realidade, que é típica de pessoas oprimidas em sociedades fechadas. Identificamos esse modo de formação de consciência no âmbito religioso com os modos antigos de catequização. Então, segundo Borin, as escolas jesuíticas na época colonial buscavam educar para a concordância com os costumes portugueses, formando consciências passivas, especialmente aos negros e aos indígenas, grupos mais fortemente oprimidos. É a partir da imposição de uma catequese desse modo que se legitimou a figura de autoridade do rei ou do senhor, formando a população para a obediência. É uma consciência esmagada, uma consciência que não pensa, uma consciência que ela é totalmente dominada pelo seu senhor, pelo poder que lhe é imposto. No âmbito da consciência religiosa, então, identificamos que foram formadas consciências que se adaptassem se adaptassem ao sistema e aceitassem resignadamente tudo aquilo que vem dos poderosos, da dominação, como então vontade de Deus para elas, ou até como castigo. O segundo nível de uma consciência religiosa transitiva ingênua. A transitiva ingênua ela já emerge, ela já faz juízos. E associamos então esse modo de consciência uma consciência religiosa fundamentalista, que não busca os fundamentos da verdade, mas apresenta visões fanáticas da fé e do mundo. São religiosos que se interessam pela doutrina, mas não atualizam, não vivem do espírito. O fundamentalismo religioso é aliado também de um fanatismo político, como no período colonial, que se utiliza de uma ideologia para conduzir as consciências a leituras parciais dos fatos. Não leem os fatos, mas leem apesar dos fatos. Enquanto uma consciência intransitiva não lê os fatos, não julga os fatos e só os aceita, a consciência religiosa transitiva e ingênua conhece,
mas julga apesar dos fatos. Ela não vai à profundidade das coisas. Ela elabora juízos, tenta dar teorias, mas ela não vai no fundo da causa da coisa. Inventa explicações mágicas. E aí entra o fundamentalismo, que hoje vemos também, de novo, como na formação transitiva, na intransitiva, perdão, há também a associação com o poder político em vista da dominação. E por fim, então, o terceiro estágio, o último estágio, a consciência transitiva crítica, a superação do estado de massificação e manipulação através da educação. Então, esses dois últimos níveis de consciência são superados através da educação e geram a consciência transitiva crítica. Ela é uma consciência que interpreta os problemas de maneira profunda e é capaz de ser autônomo ao julgar a si e a situação que o cerca. É uma consciência desse tipo que é capaz de responder aos desafios contemporâneos segundo o Evangelho. É capaz do autêntico agir cristão. De modo que é nesse estágio que na consciência que se formam cristãos maduros, aptos a dar os frutos de caridade no mundo, que o Concílio Vaticano II propôs na Optato Socius. Esse modo de formação visa a dimensão integral do ser humano, que rompe com a passividade, emancipa o sujeito e o habilita a agir livremente. Aqui é o próprio sujeito que age. Age com consciência, com liberdade. Age como ser humano, que sabe o que faz e que faz o que quer, não por dominação, não por adesão a um outro, mas por si mesmo. E aí Moraes diz que o estar com Jesus, o conviver com ele, assim como nos primórdios do cristianismo, é capaz de promover uma profunda mudança na consciência do sujeito, no seu modo de ver, ler a realidade e viver nela, de forma que o sujeito, movido pelos mesmos sentimentos que os de Jesus, possa agir como ele agiu frente ao sofrimento humano, carregando-o sobre si para aliviá-lo. Então, a partir dessas fontes, cremos que foi possível afirmar que o tema da consciência cristã e sua formação é central na moral renovada, principalmente no Concílio Vaticano II, para ultrapassar a mera imposição de regras e leis religiosas, e a presença ampla de todo esse tema no trabalho conciliar mostra sua relevância. Então, em diversos documentos, por diversos textos, com diversos enfoques, o tema da consciência e da sua formação aparece. A proposta de uma fé que responda aos desafios atuais e respeite a liberdade dos sujeitos, sem repetir propostas de uma catequese de doutrinação e fanatismos, obriga a formar consciências para que possam aderir ao Evangelho com liberdade e agir conforme o agir de Cristo, no autêntico discipulado e seguimento de Jesus. O diálogo com Paulo Freire nos possibilitou observar melhor os modos de educação cristã ao longo dos séculos, identificando suas falhas e seus acertos, bem como o tipo de consciência que formaram. Em tempos de ressurgimento do fundamentalismo religioso, alimentado pelas mídias e influenciadores digitais, é necessário pensar nos métodos de educação cristã e retomar as fontes da fé, para interpretar quais são dignas do Evangelho e quais o traem. Sem essa reflexão, pode-se regredir à formação de consciências passivas, dominadas pelas ideologias e poderes políticos e incapazes de agir no mundo conforme a caridade cristã. Então, o cristianismo propõe que a partir do encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus tem força de formar cristãos emancipados, críticos, capazes de agir conforme o amor de Deus, capazes assim de dar testemunho da sua fé cristã no mundo através do seu agir moral. Então aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. E por fim fica aqui então o meu contato do professor que orientou essa pesquisa. Agradeço a todos a atenção e me coloco à disposição para eventuais questionamentos, perguntas que tenham surgido ao longo da explanação. Muito obrigado a todos.